Saudações a todos, professor Fabão está na área novamente. Agora nós vamos ver a aula 2 de funções. Nessa aula nós vamos tratar da lei de formação da função, conhecida também como regra ou fórmula. Se você quer aprender este assunto, fique comigo até o final deste vídeo e roda a vinheta! Está aí na tela o primeiro exemplo para nós estudarmos lei de formação da função. Não é comum pedir isso em todos os exercícios. Tem alguns exercícios que ele já fornece essa lei de formação, mas não é o caso desse exemplo aí na tela não, tá? Nesse exemplo, se você observar no item B, ele está pedindo isso. Ele pergunta qual é a fórmula. Pode vir perguntando qual é a regra ou qual é a lei de formação. E para isso, nós primeiro vamos ter que estabelecer o seguinte. Para que exista essa função, tem que ter uma relação entre duas grandezas. Se você olhar na tela, fica fácil. Olha aí na tabela. Eu tenho uma coluna onde eu tenho metros quadrados e eu tenho outra coluna onde tem valores em reais. Logo, esses valores em reais é pela quantidade do metros quadrados. Viu como é que ficou fácil? Agora eu quero que você acompanhe aí na tela comigo, ó. A primeira relação, ó, 40 metros quadrados, eu vou pagar 2.800. Tá ali na tabelinha. Agora, 25 metros quadrados, eu vou pagar 1.750. Só que eu preciso montar uma fórmula, ou uma função, ou uma lei de formação, que dê para me calcular qualquer quantidade de metros quadrados. E para isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar saber qual é o valor de cada metro quadrado. E é muito fácil de fazer isso, ó. Vou pegar a minha primeira relação ali, 40 e 2.800, ó, e vou dividir. Vou pegar 2.800 e vou dividir por 40. Eu poderia fazer isso com qualquer uma das relações que está ali na minha tabela. Iria dar o mesmo resultado. Quando eu faço essa divisão, eu tenho como resultado 70. E o que seria esse 70? Seria justamente o valor do metro quadrado. Agora sim, de posse dessa informação, eu vou fazer a minha lei de formação, que seria o seguinte, ó, f de x é igual a 70x. Essa é a minha lei de formação. Eu posso já colocar ela ali do lado. Só que antes de botar ela já como resposta, eu vou fazer o teste com esse 60 aí, para verificar se realmente está certa. No lugar do x, eu coloquei 60. Multipliquei 70 vezes 60. Isso tem como resultado 4.200. Então, olha na tabela. Certinho, 4.200. O item B já está resolvido. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Olha aí na tela. Letra B é f de x igual a 70x. Tranquilão. Só que esse tipo de questão, ele costuma associar o nome da função àquilo que ela está propondo a procurar. Nesse caso, está procurando o valor. Então, é comum acontecer assim, ó. Ao invés de você ver f de x, você vai ver v de x. Só que o caso aí, o que seria o x? O x é a quantidade de área. Então, também é comum, ao invés de x, colocar o quê? Ó? Colocar o a. Vou fazer a minha função ó, dessa forma, 70a. Isso não vai alterar no resultado, mas só que é comum acontecer esse tipo de nomenclatura. Então, você já pode já se familiarizando com isso. Quando você se deparar numa questão com a letra da função diferente, você já sabe o porquê, ok? Vamos lá agora, vamos resolver o item A. O que o item A pede? Para você calcular 100 metros e 250 metros. Então, basta eu pegar, coloquei a minha função já agora com essa nova roupagem, né? V de A é igual a 70A. Ou seja, o valor em função da área é igual a 70 vezes a quantidade de área. E agora eu vou substituir ali dentro. Onde era o A, eu coloquei 100. Então, ficou 70 vezes 100. Isso vai me dar R$7.000. Lembrando que o valor é em reais, então isso vai me dar R$7.000. Já calculei o 100. E agora, para calcular o 200. Tenho certeza que você já fez isso aí até de cabeça. Olha como é que vai ficar. Ó. 250, substituir dentro da minha função e substituir ali ó, depois do 70. Então, vai ficar 70 que multiplica 250, isso vai me dar 17.500. Item A respondido, item B respondido. Vamos agora para o nosso exemplo de número 2. Nesse exemplo 2, eu coloquei aí alguns números quebrados, tá? Alguns decimais, para poder ficar um pouquinho mais difícil.
Mas não tenha medo, vou desenhar para você. Observe na tela aí. Novamente, o item B está pedindo o quê? Qual é a fórmula? Nós não estamos estudando isso? Lei de formação da função? Então, vamos aprender isso. Observe, quais são as grandezas? Nessa situação, eu não tenho aí nenhuma tabela. Pelo contrário, no item A, ele pede para você, né, montar essa tabela. Mas a primeira coisa que nós vamos ver são as grandezas. Eu tenho lá no enunciado a quantidade de quilômetros rodados por litro de gasolina. Então, são 9 quilômetros para cada litro. Pronto, só usar esses dados e montar a minha lei de formação. Olha aí na tela, ó. Vai ficar da seguinte forma. Eu coloquei K de L é igual a 9L. O que seria esse K? Os quilômetros rodados. E os quilômetros rodados está justamente em função de L, a quantidade de litros, nesse caso de gasolina. Tranquilão? Então pronto, já tenho aí já a minha função. O item B já está respondido. Agora eu vou para a minha tabela. Nessa tabela, na primeira coluna, eu vou colocar os litros. Observe que eu tenho ali decimais, né? Então, não são só litros inteiros. Eu tenho frações de litros. 0,25 é quanto em litros? Seria 250 ml, não é assim? Então, eu vou preencher a minha tabela ali, ó, do jeitinho que está aparecendo no enunciado, eu coloquei na minha tabela. Até agora eu não fiz nenhuma conta, só usei os dados que foram fornecidos. Agora eu vou fazer as contas. Cada litro que está ali na minha tabela, eu vou substituir lá na minha função. E vou ver qual vai ser o meu resultado final. Olha como é que é tranquilão, ó. No lugar do litro, eu botei 0,25. E no lugar do L, que está depois da igualdade, eu também coloquei 0,25. Vou fazer a multiplicação ali, ó, dos decimais, vai dar 2,25. E vou botar ali na minha tabela. É importante eu saber interpretar o que é esse 2,25. Como nós estamos falando de quilômetros, seria 2 km,25. Isso daria 2.250 metros. Essa interpretação ela é importante, ok? Vamos agora continuar. Eu tenho ali agora meio litro, ou seja, 0,5. Substituir na minha função, olha como é que já vai ficando prático e fácil. Ó. Botei já na minha tabela. Já respondi 1, respondi o 2. O próximo. Dá 18, respondi. E agora é só figurinha repetida, não é verdade? Substituiu, o resultado taca na tabela. Resolvi mais uma questão, ok? Nessa questão, nós temos 3 itens. A, B e C. E, de novo, o item C traz a lei de formação da função. Para isso, nós vamos verificar quais são as grandezas que está nessa função. Logo no início do enunciado, nós temos ali 900 km por hora. Então, é a distância percorrida em 1 hora. Só que quando você olha para o item A, eu tenho ali 15 minutos. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar minha distância em função do tempo, hora, que é o que está ali, 900 km por hora. Só que como no item A ele pede 15 minutos, eu também vou pegar a minha função e vou colocar em função dos minutos. Como que eu faço isso? Simples. Como 1 hora tem 60 minutos, basta eu pegar 900 e dividir por 60. Isso vai me dar 15. O que seria esses 15? Seria a distância percorrida em cada minuto. Então, eu vou reescrever minha função da seguinte forma. Eu poderia deixar assim, d de t é igual a 15t, sem problema. Só que o tempo agora, eu ia substituir ali os minutos. Só que para facilitar a minha visualização e a minha interpretação, eu vou colocar assim, ó, quilômetros percorrido em minutos. É igual a 15m. Lembrando, esse m é minutos. Agora sim, agora eu tenho uma função que vai me dar a quantidade percorrida em 1 minuto. Vou agora responder o meu item A. Vou fazer o quê? Uma tabelinha, onde a minha coluna da esquerda está os minutos e a minha coluna da direita eu tenho os quilômetros percorridos. E agora que eu já tenho a minha função, eu vou preencher dentro do parênteses os minutos e isso vai me dar a quantidade de quilômetros percorridos. Vamos lá? Primeiro, vou fazer 15 minutos. Quando eu multiplico 15 vezes 15, isso vai me dar 225. Vou colocar ali, ó, dentro da minha tabela. É importante eu saber analisar aquela informação, tá? O que seria 225? Seria
os quilômetros percorridos. Agora vamos fazer o próximo, ó, 30 minutos. No enunciado está meia hora. E eu sei que meia hora é 30 minutos. Substituir direto, 15 vezes 30 vai me dar 450 quilômetros percorridos. Ou seja, em 15 minutos, melhor, em 30 minutos, 450 quilômetros percorridos. E agora é só eu seguir figurinha repetida. Botei lá, substituir, vai me dar o resultado, coloco na tabela. Tranquilão? Vamos agora para o item B. Esse item ele é importante porque ele é diferente. Bastante atenção nessa hora. Eu tenho ali a minha função que vai me dar a quantidade de quilômetros percorrido em minutos. E agora, o que eu tenho no item B? Ele já fornece quanto que foi percorrido. Então, em todos os exemplos anteriores, sempre a informação dada é aquilo que eu coloquei dentro do parênteses. Agora não. Agora, ele não quer o que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses é justamente o que ele está procurando. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou substituir da seguinte forma. Aqueles 2.880 quilômetros, eu vou colocar desse lado da igualdade. Vou botar ali, ó. E vou descer o restante da minha função. Então, eu tenho que 2.880 quilômetros é igual a 15 que multiplica m. É importante saber isso. Ali não está dizendo 15 minutos não, tá? É 15 que multiplica m. Então, o que eu vou fazer? Eu quero achar o valor de m, que é justamente o que? O tempo. É o que o item B está pedindo. Então, eu vou pegar aquele 15 que está multiplicando m, ele vai ir para o outro lado da igualdade dividindo. Olha aí na tela, ó. Simples assim. Agora eu tenho 2.880 dividido para 15. Isso vai me dar 192 m. O que seria esse m? Minutos. Respondendo agora ao item B. Em quanto tempo o avião percorre 2.880 quilômetros? Em 192 minutos. Já está respondido. Porém, o item poderia pedir para você responder em horas. Se caso isso estivesse no item, era só você dividir por 60. Por quê? Cada hora tem 60 minutos. Isso daria um total de 3 horas e 12 minutos. Item A, item B e item C resolvidos. Quarta questão. Essa é a última questão. Essa questão ela é um pouquinho diferente, porque ela traz elemento novo. Lá no enunciado eu tenho elemento novo e até no item B eu tenho ali também algo que assusta. Eu tenho uma desigualdade. X maior ou igual a 1 e menor ou igual a 30. Isso aí não vai fazer diferença. Isso aí é porque como estamos trabalhando com dias de atraso, e geralmente os dias têm que estar dentro do mês. Então é 1 e 30 dias. Só isso, não vai fazer a menor diferença. Eu vou colocar aí na tela a lei de formação da função. Olha só. Essa é a lei de formação da minha função. E eu vou identificar elemento por elemento junto com você. Primeiro, eu chamei a minha função de V para remeter ao valor. Isso é justamente o valor a ser pago. E a variável, quem está dentro do parênteses, eu chamei de D, porque vai ser os dias em atraso. Não tenho dúvida que você já está craque nisso. Agora vamos ver todos os demais itens da minha função. Eu tenho aí, ó, 85. No texto, o 85 está ali. É justamente o valor da conta, independente de atraso ou não. Só que nós estamos trabalhando com valores em atraso. E cada valor em atraso gera multa. Essa multa é fixa. Se atrasar um dia ou 10 dias, é o mesmo valor. A multa está ali, ó, no nosso texto. E por último, eu tenho aí, agora sim, o valor que vai ser variável. Esse valor é 3 centavos por dia de atraso. E onde isso está no texto? Está justamente ali. Tranquilão? Agora o que eu vou fazer? Vou ver o que dá para me resolver na minha função. Se você observar, eu tenho aí na minha função 85 e 1,7, que são valores fixos. O valor da conta nunca vai se alterar, vou ter que pagar 85. E a multa também eu vou ter que pagar, independente dos dias de atraso. Então, eu já vou fazer essa soma. Ó. Já diminui um pouquinho a minha função. Somei os dois valores, me deu uma nova função. E dentro dessa função, eu vou resolver o item A. O que o item A pede? Para me calcular valores para um dia de atraso, 5 dias, 10 dias e 30 dias. Figurinha repetida, né? Ó.
Se eu sei calcular 1, é só substituir que eu vou saber calcular todos eles. Primeiro aí, ó, estou calculando 1. Vou pegar e vou multiplicar 3 centavos por 1. Lembrando, o 1 é elemento neutro na multiplicação. Qualquer número que eu multiplico por 1 vai ficar um número mesmo. Então ali, ó, é só repetir e agora eu vou fazer a soma. Isso vai me dar R$ 86,73. Isso para um dia de atraso. Agora nós vamos ver para 5 dias de atraso. Fiz a substituição lá no D de dias. E lá nos centavos eu multipliquei por 5. Isso vai me dar, ó, 15 centavos. Faço a minha soma. Quando eu tenho 5 dias de atrasos, eu tenho que pagar 86 centavos, melhor, R$ 86,85. Nós vamos ver agora para 10 dias de atraso. Novamente, substituir o 10 dentro do parênteses e lá no D do outro lado da igualdade. Quando eu faço a minha multiplicação de 3 vezes 10, dá 30. 30 o quê? 30 centavos. Então agora quando eu somo os 30 centavos mais com o meu valor fixo, vai dar R$ 87. Último agora, quando eu tenho 30 dias de atraso, multipliquei os 3 centavos por 30, vai dar 90 centavos. Quando eu somo com um valor que é fixo, para 30 dias de atraso, eu vou pagar R$ 78,60. Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like, um comentário e compartilhe. E bons estudos e até a nossa próxima aula!